Bem, meus amados, neste primeiro domingo do primeiro mês do ano de 2024, nós retornamos para darmos prosseguimento, conforme fazemos dominicalmente, aos estudos das lições bíblicas da nossa escola dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e temos como presidente o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, onde se localiza a nossa sede, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Nossa igreja em Porto Real localiza-se bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade de Porto Real. Também em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Também em Quatis, município vizinho a Porto Real, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Em Minas Gerais, temos dois endereços de nossas igrejas. Em Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. E em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, bem em frente à Praça Society. Estes são os nossos endereços aqui no Brasil. E temos também nossas igrejas espalhadas na grande Europa, como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, num total de 33 pontos de trabalho. E neste trimestre estaremos introduzindo lições que tratam da terceira pessoa da Trindade. Estaremos estudando sobre o Espírito Santo, os seus símbolos e seus dons. Ebenezer Dominical é a nossa revista. E queremos indicar-lhes o nosso jornal, Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas por apenas R$ 2 a unidade. Temos notícias de eventos, trabalhos, batismos, missões, palavras pastorais, estudos bíblicos e muito mais. Se você adquirir 20 unidades, nós faremos então um desconto de 50%. Este é o jornal Missão Europa em Ação. E estamos lançando junto com a nossa revista o nosso livro Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um livro que servirá de referência para os estudos das lições que estaremos comentando neste primeiro trimestre. Pneumatologia. Pneumatologia
é um estudo sistemático da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, uma das pessoas que compõem o Deus único, o Deus uno. Pneumatologia é o livro que estamos lançando juntamente com nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Conforme já dissemos, Ebenezer Dominical, e estaremos estudando neste trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo. E a nossa primeira lição, a lição número 1, tem por título Pneumatologia, estudos sobre o Espírito Santo. O nosso texto áureo, ele está fundamentado na epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Assim escreveu o apóstolo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verdade aplicada. A falta de conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo tem sido a causa primordial de muitas dificuldades, e isso tem ocasionado grandes prejuízos à vida espiritual de inúmeros crentes. Os objetivos desta primeira lição são os seguintes: explicar sobre a necessidade de se conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo, compreender a importância do estudo de pneumatologia e fazer conhecer a doutrina do Espírito Santo. Os nossos textos de referência encontram-se nas epístolas de 1 a João e 1 Coríntios. 1 João 5, 7 e 8 dizem assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue, e estes 3 concordam num. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 3, 4 e 7. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Introdução. Nesses últimos dias, estamos vivendo na dispensação do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu: como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Daí a importância de nos aprofundarmos no conhecimento acerca da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, bem como as suas manifestações e simbologia. Podemos estudar o Espírito Santo sob os seus vários aspectos, tais como uma pessoa distinta que integra a Trindade Divina, seus diversos nomes e simbologia, suas inúmeras manifestações na regeneração e santificação do crente em Jesus, sua manifestação mediante os dons espirituais concedidos à Igreja, entre outros. E o título do tópico número 1, vivemos sob a dispensação do Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E como o Deus Pai e o Deus Filho, ele também é o Deus Eterno. A doutrina da Trindade define-o como Deus, consubstancialmente identificado com o Pai, o Filho Jesus Cristo, ou seja, ele também é um Deus em três pessoas. Vivemos sob a dispensação, a sua dispensação, pois ele é o continuador da obra que Jesus Cristo começou. Jesus subiu ao céu e o enviou para ficar conosco, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Deus Pai e Deus Filho operam através da ação do Espírito Santo nesta dispensação. E o título do subtópico 1.1: Deus ainda derrama do seu Espírito sobre nós. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. A Bíblia Sagrada prevê um grande mover do Espírito Santo nos últimos dias da igreja aqui na terra. A promessa do derramamento do Espírito de Deus tem relação com o restauro da nação de Israel, em meados do século XX, quando deu-se o início ao cumprimento da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. O pentecostalismo espalhou-se pelo mundo e cremos que maior renovo espiritual ainda está para acontecer. Subtópico 1.2. O título é: O Espírito Santo é Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. O Espírito Santo não é uma influência ou uma força impessoal. Tal como Deus Pai e o Cristo Filho, ele também é uma pessoa divina. O apóstolo Paulo identificou-o como Deus ao dizer: e, como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo número 25.
A Bíblia Sagrada declara que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são apenas um, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Epístola 1 João, capítulo 5, versículo número 7. Subtópico 1.3. A temática é: o Espírito Santo foi o agente na criação. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Livro de Salmo, número 104, verso 30. O Espírito Santo foi o agente na criação e tomou parte ativa na restauração da terra caótica. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Quando Deus criou o homem como coroa da criação, o Espírito Santo estava presente. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Livro de Jó, capítulo 33, versículo número 4. As Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo mesmo Espírito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Carta 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E o título do tópico número 2, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículo 8. Jesus referiu-se ao Espírito Santo empregando o pronome pessoal no caso reto, na terceira pessoa do singular. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Como pessoa, ele é dotado de todos os atributos que existem como elementos constitutivos ou como características essenciais de alguém com personalidade própria. Ele tem a faculdade de querer, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Epístola 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele possui sapiência. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Capítulo 2, versículo 11, parte B, da Epístola 1 Coríntios. Ele é dotado de sentimentos, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 4, parte A, do versículo número 30. O Espírito Santo sente amor, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Epístola aos Romanos, capítulo 15, parte A, do versículo número 30. E o título do subtópico 2.1, o Espírito Santo e os seus nomes. O Espírito Santo é reconhecido pelos seus vários nomes que procuram identificá-lo pelas características diferenciadas atribuídas a ele.
É através dos seus diferentes nomes que podemos estreitar nosso relacionamento com Ele. Assim como o Pai e o Filho são santos, o Espírito de Deus também o é. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, parte B do versículo 13. Da mesma forma que Deus é verdade e Cristo é a verdade, o Espírito Santo também o é. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, parte A, do versículo número 13. Deus é amor e Jesus é amor. Igualmente, o Espírito Santo é amor. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, parte A, do versículo número 30. Deus é poderoso e de Jesus recebemos poder por meio do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, parte A, do versículo número 8. O Espírito Santo é onisciente e o seu nome é Espírito de sabedoria e de revelação. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo número 17. Subtópico 2.2. Nomes do Espírito Santo que expressam suas obras. O Espírito da graça glorifica Jesus e presta testemunhos sobre o Filho de Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7. O novo nascimento se dá pela ação do Espírito, que gera vida, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 2. Com o novo nascimento, o crente recebe do Espírito o espírito de adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. O Espírito da fé é quem aviva a nossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 5. É o Espírito Consolador quem transmite a consolação divina ao coração do ser humano. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo número 26. Há outros nomes que expressam a obra do Espírito Santo. E o título do subtópico número 2.3: O Espírito Santo e suas obras. O Espírito Santo trabalha em conjunto com a Trindade, pois ele é o agente de todas as coisas. Veremos apenas algumas das inúmeras obras operadas pelo Espírito de Deus. Ele nos trouxe as promessas divinas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Epístola 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 11. A ação de encarnar o Filho de Deus foi operada ativamente pelo Espírito Santo. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículo número 35. Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo quando assumiu a sua natureza humana. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículo número 22. Durante a ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo estava presente. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo número 11. E o título do tópico número 3: O Espírito Santo age na restauração do ser humano. O Espírito Santo restitui à vida eterna a alma do ser humano. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, parte B do versículo 18. O Espírito Santo opera para que o resgate da alma do homem perdido. Diz o livro de Salmo, número 51, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O Espírito Santo restaura o corpo do homem, regenerando-o e o curando das enfermidades. Paulo escreveu: Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo número 19. Subtópico 3.1:
O fruto do Espírito reflete a natureza divina. Através do fruto do Espírito, a natureza de Deus manifesta-se na vida do crente. A imagem de Deus ficou embaçada no ser humano por causa do pecado. No meio da abundância de operação do Espírito Santo, o fruto do Espírito torna-se evidente e a natureza divina reproduz-se na vida do cristão de forma plena e irrepreensível. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. O fruto do Espírito apresenta 9 virtudes, como numa laranja que é formada por vários e diferentes gomos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo número 22. Subtópico 3.2. A ação do Espírito é incondicional. Ou melhor, refazendo aqui, a ação do Espírito é condicional. O Espírito Santo é soberano, mas a sua operação na vida do crente é condicional. Vai depender da atitude individual, pois Deus não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo não age como o espírito maligno, que arromba a porta e invade a casa. O Espírito Santo espera, educadamente, que a pessoa receba-o de maneira voluntária. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20. Não resistir ao Espírito Santo é uma condição para que ele possa operar. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, assim vós sois como vossos pais. Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versículo 51. Outra condição imposta para a plena liberdade do Espírito Santo é não entristecê-lo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, parte A do versículo 30. Tem muita gente apagando o fogo do Espírito Santo e a ordem é não apagá-lo. Não extingais o Espírito. Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 19. Subtópico 3.3. Pecar contra o Espírito não tem perdão.
Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Existe perdão para toda palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus, por exemplo, afirmaram que Jesus havia expulsado demônios pelo espírito de Belzebu, uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Os que assim agem, de imediato, o Espírito de Deus afasta-se e eles sofrem morte espiritual irreversível. Portanto, meus queridos, a nossa conclusão desta primeira lição de 7 de janeiro de 2024 é a seguinte: o Espírito Santo não foi criado e nem gerado, mas é a terceira pessoa da Trindade Divina, considerado como o puro nexo de amor. A ele se atribui aspecto, qualidade e características que se personalizam no amor íntimo e infinito de Deus para com a humanidade, segundo declarações de Aurélio Agostinho de Hipona, universalmente conhecido como Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Primeiramente, no Novo Testamento, o Espírito Santo manifestou-se após o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão e na sua transfiguração. Também foi plenamente revelado quando desceu em forma de línguas de fogo sobre os crentes que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Sabemos que o Espírito de Deus habita nos corações dos fiéis e é Ele quem estabelece íntimo relacionamento entre estes e Jesus, tornando-os membros unidos num só corpo. Atribui-se ao Espírito Santo a tarefa de santificar a Igreja com os seus dons. E no próximo domingo, se Deus assim o quiser, retornaremos para estudarmos a lição número 2 e a temática será o batismo com o Espírito Santo é promessa atual. Nossa revista Ebenezer Dominical é a revista da nossa Escola Bíblica Dominical e neste primeiro trimestre estamos estudando sobre o Espírito Santo, os seus símbolos e dons. E nesta primeira lição nós falamos sobre a pneumatologia, estudos sobre o Espírito Santo, a importância e a necessidade de conhecermos a doutrina do Espírito Santo. E também queremos indicar-lhes o nosso mais novo livro, nosso novo lançamento, Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo. Nós temos aqui uma série de estudos
estudos sistemáticos sobre a terceira pessoa da Trindade. É um livro completo que serve para complementar os nossos estudos destas lições deste primeiro trimestre. Pneumatologia, estudos do Espírito Santo, suas doutrinas e seus dons. Até o próximo domingo, se Deus disser que sim.